dia, amados irmãos. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade que deu de estarmos todos juntos. Podemos louvar, agradecer e bendizer o nome do Senhor. Amém. Senhor, nós te damos graças verdadeiramente por isso, pelo teu cuidado amoroso conosco. Nós te rogamos que limpe o nosso coração, a nossa mente, de toda influência secular. Queremos hoje, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos dirija em todos os sentidos. Hoje que a Tua Palavra seja direcionada ao nosso coração, ao âmago do nosso coração, para que todas essas barreiras do nosso ego, da nossa sisudez, da nossa dura cerviz, seja quebrado e a Tua Palavra tenha caminho em nosso coração, Senhor. Senhor, nós já perdemos muito tempo em não tomarmos posse de todas as maravilhas que o Senhor fez em nosso favor. Mas nós queremos, nessa oportunidade, nos depositarmos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor trabalhe verdadeiramente em nós, profundamente em nós, e que o Senhor consiga hoje colocar tijolos na construção da Tua vida, na edificação da Tua igreja, na construção do nosso crescimento interior. Te louvamos, te bendizemos, te damos graças por todas as maravilhas que o Senhor tem feito, fez e faz e fará em nosso favor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Irmãos, eu tenho conversado muitas vezes com algumas reuniões internas que a gente tem, para que nós possamos ter um falar um pouco mais direcionado no nosso viver diário, no nosso cotidiano, a aplicabilidade no nosso cotidiano, e sempre isso eu vejo como uma grande necessidade particular minha, né? Eu sei que talvez eu não seja a pessoa tão indicada, tão qualificada para falar aqui para vocês, diante de tantas mensagens profundas que a gente tem visto, mas é o Senhor quem designa as coisas aqui dentro. Então, eu espero que pelo menos para algumas pessoas sirva alguma coisa que hoje o Senhor manda que falemos aqui. E hoje, irmãos, apesar de eu ter colocado aqui a leitura de Lucas 11:13, ela é apenas um pano de fundo para o assunto que nós vamos abordar hoje. Lucas 11:13 fala assim, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, diz que vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Porque na outra versão é uma interrogação, na versão nova linguagem é uma exclamação, não é uma pergunta. Mas, enfim, isso é só um pano de fundo para nós podermos conversar hoje, vai ser bem breve, né? Sobre essa questão do que o Pai está disposto a nos dar. E eu diria o seguinte, dentro daquele conceito que eu penso em compartilhar hoje, os hinos que nós cantamos hoje resolvem o problema, sabe? Esse Senhor nosso, irmãos, que maravilhoso. Que Senhor nós temos, irmãos. E que obra esse Senhor fez em nosso favor. E a pergunta é, nós nos apossamos disso, irmãos? Nós pegamos isso para nós? Até onde esse trabalho que o Senhor teve em nosso favor, nós estamos usufruindo dele. Irmãos, e a coisa é tão séria, que lá em Apocalipse, ele já fala, né? Olha, os acusadores, irmãos, a acusação, dia após dia no nosso viver, nos impede muitas vezes de nós nos apossarmos dessa grandiosidade que o Senhor fez em nosso favor. Que hoje nós cantamos 4 hinos que falaram disso,
Irmãos, eu não me envergonhei de estar falando, mas meu coração aqui está por dentro, está aos prantos, de tanta maravilha que nos foi dita em 4 hinos. Se nós nos apossarmos só disso que foi feito, sabe, irmãos, a gente já tem um viver diferente. Então, a vida hoje, ela nos impõe uma série de coisas que essas acusações, quando eu falo acusações, eu digo todo o nosso viver diário. Aquela acusação é, o que é que você está fazendo lendo Bíblia aí? Você tem boleto para pagar. Isso é uma acusação, né, irmão? O que é que você está fazendo aqui dentro de uma reunião da igreja, sabe? Você tem roupa para passar, você tem, principalmente as mulheres, né, que sempre tem uma ocupação extra, aquele trabalho que ela tem normalmente de carteira assinada, né? Às vezes trabalha em dobro em casa. Né? E é acusada frequentemente disso, né? De mãe, de avó, de serviço doméstico. Irmão, professor, então, eu nem falo. O professor não desliga, né? Eu tenho alguns amigos que eu experimentei ser professor durante 3 meses. Irmão. Bom, nem vou falar aqui. Né? Então, o professor não desliga. Né? O professor é 24 horas pensando, o aluno tal, o fulano tal, e a mãe tal, sabe, ele não consegue desligar. Então, irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a necessidade que nós temos de tomar posse urgentemente dessa obra que o Senhor fez por nós, desse maravilhoso Senhor que nós temos, e que conquistou uma série de coisas por nós, e nós insistimos às vezes em nos deixar ser acusados e não usufruir disso. Então eu queria só dar um passo, retroceder um pouco, para a gente falar sobre isso que está acontecendo hoje, e se alguém não incluir nesse meio, né, eu não consigo ver, tudo bem, mas eu acho que a grande maioria nossa inclui nessa redoma de que não está usufruindo de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Lá em Josué 1, no versículo 2 e 3, nós já estudamos Josué aqui no passado, né, irmão? Está chacoalhando a cabeça ali, Zé também, né? Participou de várias vezes, o Diniz também. Em Josué 1, 2 e 3, eu vou ser um pouco repetitivo, tá, irmãos? Com aquilo que a gente já viu lá no estudo. Josué diz assim, o Senhor se dirige a Josué e diz, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Irmãos, então, a gente vê toda uma saga de um povo, né, que foi tirado de uma escravidão do Egito, 40 anos no deserto, Jordão à frente, né, e logo depois do Jordão tinha Jericó, que foi derrubada, né, e esse povo foi, irmão. E eles foram, porque era uma promessa de Deus, sabe? Era uma promessa, era um compromisso de Deus. É de vocês, onde colocar a planta dos pés, é de vocês. Então, vão, conquistem, porque já é de vocês. O que vocês têm que fazer é apenas ir e tomar posse daquilo que já está definido por vocês. E aí, irmãos, a gente vê toda essa maravilha, né, da saída do Egito, da passagem dos 40 anos no deserto, a travessia do Jordão, a derribada de Jericó, que foi milagrosamente para o chão, né? E aí a gente dá um pulinho lá no capítulo 18 de Josué. 18:3. E aí, e disse Josué aos filhos de Israel, até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? No capítulo 1, vamos. No capítulo 18, quando é que vocês vão? Né, Josué já devia estar avançado em dias, né, mas ir perguntando. Porque até nesse período, irmãos, apenas 5 tribos tinham conseguido tirar o povo e se apossar. As outras 7, eram 12 tribos, não estavam lá vagando ainda. Ninguém tinha conseguido ainda chegar onde eles tinham que chegar.
E a palavra que é usada ali, a palavra, em uma linguagem, uma outra versão, diz que são remissos. E remissos quer dizer, tem três significados a palavra: relaxado, frouxo e preguiçoso. Até quando vocês vão ser relaxados, frouxos e preguiçosos? Para pegar aquilo que é teu, que eu já te dei. Irmãos, hoje nós cantamos muitas coisas que o Senhor já conquistou para nós. E como nós estamos? Nós somos remissos? Ou nós estamos brigando para pegar isso para nós? É meu. É conquista do meu Senhor. Conquistou para mim. Ele não conquistou para outro, ele conquistou para mim. E isso está na palavra. Porque, irmãos, se a gente for lá, voltar aí para Josué, a gente vai... O Senhor foi de uma certa forma tão específico que era para não ter dúvida. Porque lá em Gênesis 15, 18, 21, essa terra que o Senhor deu, ele deixou ela toda já delimitada. Ele diz assim, ó, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, isso lá em Gênesis, tá? Tua descendência tenho dado esta terra. E aí ele delimita. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aí onde tem Queneu, onde tem Quenezeu, onde tem Cadimoneu, onde tem Eteu, o Perizeu e os Refaíns, e o Amorreu, e o Canadeu, e o Girgaceu e os Jebuseus. Delimitado, está aqui, ó. Isso aqui é teu. Porque senão eu falo, a gente não vai porque a gente não sabe direito onde é que é. Não, está aqui, ó. Delimitado. Então não foi porque foi remisso, como o próprio Josué se referiu lá no capítulo 18. Então, irmãos, outra dúvida que poderia haver. Ó, será que esse Deus tem autoridade para me dar essas terras? Era dele essas terras, né? Porque muitas vezes no mundo nosso tem essa questão de checar a escritura, né? Está tudo certinho, não está? A escritura é falsa, não é, né? E aí, se a gente for lá para o Salmo 89, 11, nós achamos, teus são os céus, e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Então, se você queria alguma coisa escrita para poder se basear, está aqui. Então, não há argumentação para você dizer, eu estou com uma dúvida aqui. Não tem dúvida. Sabe? Então, muitas vezes, eu diria que as nossas tribulações provocadas pelo nosso dia a dia, pelo nosso corre-corre, pelas nossas preocupações, nos tiram de nos apossarmos de coisas maravilhosas que o Senhor fez em nosso favor e que nós não tomemos posse. Obviamente, irmãos, nós não podemos esquecer todas aquelas questões do Senhor, nós não podemos deixar o nosso ego se sobressair em nenhuma situação, porque isso o próprio Senhor já nos ensina, lá em Filipenses 2,5, que hoje o Sérgio até comentou aqui, de uma forma bem clara. Né? Mas, irmãos, também é uma grande realidade essa conquista que o Senhor fez por nós. E isso, Ele conquistou para nós. Você não fez nada. Honra, glória ao nosso Senhor maravilhoso, que tudo fez em nosso favor por amor de nós. Sabe, isso independe de você, irmão. Porque muitas vezes, e é bom isso ficar claro na nossa cabeça, irmãos, porque às vezes nós ficamos procurando justificativa. Para mim? Isso é um conto do bilhete premiado. Né? Não. Está aqui, ó. Tudo na Escritura Sagrada, todo o que o Senhor fez, e é para nós usufruirmos disso, irmão.
Não é para nós andarmos nesse sofrimento que a gente anda, porque a gente não se apossa dessas situações que o Senhor está vendo. Eu não estou falando de nada de bens materiais, irmão. Nós estamos falando de situações espirituais. Nós estamos falando de ter comunhão com o Senhor, né? Hoje nós cantamos, nada mais me agrada do que estar nos teus átrios. Irmãos, eu pergunto para vocês, nós estamos aqui agora, o que pode ser melhor? O que é melhor do que estar aqui agora? Na presença do Senhor. Algo nos diz, o Senhor está aqui. E independente da minha vontade, independente se eu estou sujo, se eu pequei há 5 minutos atrás, o sangue dele, irmão, é capaz, é poderoso para novamente nos colocar. Você se lembra do filho pródigo? Ah, pai, pelo amor de Deus, me perdoa porque eu fiz um monte de coisa. Ele nem ouviu. Traz o anel, traz a roupa. É o meu filho que estava morto e reviveu. Mas nunca deixou de ser o meu filho. Nós temos filhos aí, né, Sérgio? Nós que temos filhos mais ou menos na mesma idade aí, né? A gente sabe, os filhos pisam na bola. Pisa, Hélio. Pisa muito na bola, né, irmão? Mas não deixa de ser filho. Né? Então, irmãos, assim, esse patamar que o Senhor nos colocou, às vezes nós insistimos em descer dele. Sabe? Não quero não, deixa eu ir embora. Eu não quero não. Porque a gente tem muita resistência com relação a isso, não é verdade? A gente tem um mundo contra. Eu estava até me lembrando lá em 1 João, deixa eu ver, deixa eu ver se eu anotei esse versículo aqui de 1 João. Lá em 1 João, que ele diz, em 1 João 5,19, ele fala que, ele diz duas coisas muito importantes lá em 1 João 5,19. Ele diz assim, que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Você vê aqui que duas coisas interessantes, né? Mas é uma esperança, irmão. Ele diz, olha, nós somos de Deus. Agora o mundo, meu irmão, o mundo jaz no maligno. Tá? E eu estava lembrando de uma coisa bem paralela, que eu sempre me chamou a atenção o milagre que lá em Betesda, do tanque, daquele enfermo que estava. A Bíblia fala em João 5, me parece, João 5, de 5 a 9, tá? Quem quiser acompanhar. Mas é aquele enfermo que a Bíblia fala que ele estava enfermo há 38 anos. João 5, de 5 a 9, tá? Então, que ele estava enfermo há 38 anos. Irmãos, e ali era a cama que levava ele, né? Que o cara estava num estado que ele não conseguia se mover. E o Senhor pergunta para ele, escuta, você quer ser curado? Ele fala assim, não tem ninguém que me leve até o tanque. Para mim poder, né? Que o tanque se revolvia, né? Todo mundo conhece a história. E ele falou, não tem ninguém que me leve ali no tanque para mim poder ser curado. O que o Senhor falou para ele? Levanta, pega a tua cama, vai embora. Ah, meu amigo. Aí a história virou. 38 anos, não tinha uma pessoa para ajudar. A hora que esse camarada pegou a cama e pôs nas costas, você não pode. Você não pode carregar a tua cama. Hoje é sábado, você não pode carregar a tua cama. Entendeu, irmãos? Então sempre vai haver oposição, irmão. Sempre vai haver. Então a gente não pode regar o ministério pensando em elogios, porque esse tipo de coisa sempre vem com uma roupagem muito, muito parecida, mas acaba não tendo o mesmo caráter. Então, esse mundo adverso a nós sempre vai acontecer. E, às vezes, essas situações nos impedem de tomar posse dessas maravilhas que o Senhor fez em nosso favor. Não é verdade? Então, é algo que nós devemos ter cuidado com relação a todo esse procedimento com relação a tomar posse das coisas que o Senhor fez em nosso favor. E
No caso, irmãos, aí, por que nós podemos reivindicar essa herança que o Senhor deu para nós, né? E isso está testificado, eu acho que tem dezenas de versículos aqui que eu nem vou ficar perdendo muito, né, o tempo nessa condição. Mas por que nós podemos reivindicar isso? Lá em Romanos 8:7, fala assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Se porventura com Ele padecemos, para Ele também sejamos glorificados. Então, irmão, quando nós herdamos tudo que o Senhor deu, que, como está lá em João, né, no capítulo 1 de João, não me lembro o versículo, que ele diz: para todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, ser chamado de filho de Deus é um poder. Então, além de nós sermos herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo. Ser co-herdeiros com Cristo, o que quer dizer? Que tudo que o Pai reservou para o Filho, nós também temos direito. Isso, irmão, pode soar de uma forma meio estranha, mas é o que está escrito. Tudo que o Pai reservou para o Filho, nós somos co-herdeiros. Tá? Então, nós também temos direito a isso. E eu queria colocar aqui quatro situações que nós poderíamos... tem muitas situações, mas eu gostaria de a gente colocar 4 situações para a gente poder, irmãos, ter uma segurança um pouco maior nessa questão de nós tomarmos posse daquilo que o Senhor conquistou para nós. Porque nós, hoje, a nossa mente, ela está condicionada a tomar posse daquilo que nós conquistamos. Mas o que os outros conquistou para nós temos dificuldade de tomar posse. É como se fosse uma coisa nossa e que nós não temos posse dessa coisa. Nós temos que ir atrás. E o Senhor fala durante toda a escritura dele que, olha, é de vocês, eu fiz por vocês, é para vocês, tomem posse, não sofram tanto. Se apossem de algo que eu fiz, porque vocês não têm capacidade de fazer isso, obviamente. Então, irmãos, eu acho que dessas coisas a gente poderia dizer que... Eu queria citar somente 4. Primeiro, a justificação. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, perante Deus, nós somos justos. Isso quando a gente olha no espelho e fala, eu não sou justo, não. Mas Deus diz que você é. Porque esse sacrifício feito na cruz te justificou. E isso, como vários cantos e a Escritura diz, satisfez a vontade de Deus. Então, irmãos, essa questão de como que Deus conduz e como nós pensamos, nós precisamos achar essa questão. Por isso, às vezes, eu bato essa questão da obediência, porque se a gente começar a relativar tudo, a relacionar tudo, às vezes a nossa mente não compreende. Então, nós simplesmente obedecemos. Resolve tudo. A obediência a tudo resolve. Então, essa justificação é algo muito, muito complicado para a gente poder entender, porque isso excede a nossa forma, o nosso entendimento. Como é no capítulo. E isso excede o nosso entendimento. O que é nós estarmos justificados diante de Deus. Porque perdoado você ainda vai, né? Mas justificado, irmão, perdoado é... Você me deve 10 mil reais. Briga daqui, briga daqui. Tá bom, vou te perdoar, não quero mais os 10 mil reais. Mas a justificação, irmão, é você perdoar os 10 e emprestar mais 10. Quem faz isso? Mas, irmãos, isso é uma conquista do Senhor diante de Deus, diante do Pai. Por isso é que ele, na parábola do filho pródigo, o pai sequer pergunta.
Oh, pai, eu destruí tudo que você tinha. Ele nem quis saber. Vem para cá de novo. Está aqui o anel, está aqui a roupa, está aqui tudo, festa, novilho cevado. Irmãos, e nós não compreendemos esse coração, né, irmão? Porque dentro de nós, né, dentro de nós é outra linha de raciocínio. E às vezes a gente até critica Deus. Como é que pode Deus fazer? Né? Às vezes a gente critica. Né? Mas esse é o coração do nosso Senhor, irmão. Que tem, a gente já pregou tantas vezes aqui, da nosso respeito, da nossa necessidade de louvor, de adoração a Ele. Hoje a gente está falando do sacrifício que Ele fez e que disponibiliza para nós tomarmos posse disso. Então, irmãos, nós estamos justificados dessa forma, com esse tamanho diante de Deus, tá? Que nós chegamos lá e falamos, Senhor, eu estou devendo 10 para você, mas eu não vou pagar aqueles 10, estou precisando de mais 10 hoje. E ele vai nos emprestar os outros 10. Ele vai nos emprestar. Depois eu queria falar sobre a questão, falei da justificação, falar da filiação também. E às vezes, irmãos, eu tenho alguma dificuldade em me posicionar como filho de Deus. Né? De chegar e falar assim, eu sou o filho de Deus. Sou filho de um pai perdoador, um Deus grandioso, eu sou filho de Deus. Porque às vezes, aqui na reunião eu não tenho problema, aqui no meio entre irmãos eu não tenho problema, mas esse posicionamento no mundo secular, eu tenho problema de me posicionar como tal. Porque às vezes você tem medo, não, se eu falar que eu sou filho de Deus, esse cara vai, né, tripudiar em cima de mim aqui. Aí você não se posiciona. Né? Mas você é filho de Deus. E não há por que negar esse nome. Irmãos. Não tenham receio. E é um posicionamento que a gente vai ter que ter daqui para frente. Se posicionar como tal. Porque a filiação é um poder. A nós foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém? Então, se nós não nos posicionarmos dessa forma, nós não vamos estar devidamente nutridos com esse poder. Não tem poder sobre nós, se nós não nos posicionamos dessa forma. E a outra coisa é com relação à comunhão. Em 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? O Manuel falou hoje, a hora que ele falou desse versículo, eu falei, nossa, que maravilhoso, como o Senhor trabalha. Né? Então, irmãos, essa necessidade de nós termos comunhão, essa necessidade de nós estarmos juntos um do outro, ela é muito evidenciada na palavra de Deus. E às vezes nós, por diferenças pequenas, nós deixamos que essas coisas nos afastem da comunhão. E é algo que foi feito, né? E é através do Senhor que Ele é a cabeça e nós somos um corpo. Então não adianta a gente querer ficar disperso, ficar separado desse corpo, porque isso não provém do Senhor. Na obra dele, isso está incluso, essa comunhão. Tá? Então é importante que nós entendamos isso, né, irmão? E a gente comece a praticar isso de uma forma interna. Isso ser constituído dentro de nós, essa necessidade de nós termos essa comunhão interna, independente de qualquer outra situação externa ou secular que possa estar influenciando. E uma coisa muito importante também é a questão do direito de usar o nome do Senhor. Irmão, hoje nós falamos aqui, né? O nome que está acima de todo nome. E que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra, embaixo da terra. E ao nome de Jesus, né? Todo esse joelho se dobre. E em Efésios 1, 21, diz que acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século,
mas também no século vindouro. Então, nós temos vários exemplos, né, de quem utilizou o nome do Senhor e que Paulo usou muito, né, em nome do Senhor faça isso, em nome do Senhor faz aquilo, né? Mas uma passagem que me vem muito à mente, logo no início em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 3:6, que Pedro fala para aquele coxo, fala, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Irmãos, que coragem, né? Porque eu tenho autoridade para usar esse nome. Irmãos, nós temos usado essa bênção que nos foi dada, nós temos utilizado isso em nosso favor de forma, obviamente, responsável, de forma como tem que ser, né? Eu não preciso me estender nesse assunto aqui. Mas, irmãos, esse poder, essa nossa bênção, essa nossa particularidade que o Senhor conquistou para nós, de nós podermos usar o seu nome, é algo que nós temos que usufruir. Né? E eu não sei quanto que nós estamos usufruindo. Né? Eu não estou dizendo que em nome de Jesus, não é isso. Eu estou dizendo, em nome de Jesus, levanta e anda, porque esse nome tem poder. Então e a gente tem que entender, né, que entre nós o relacionamento é um relacionamento conjugal. Né? É um relacionamento de um noivo que está aguardando uma noiva. É um relacionamento. Né? Cabeça e corpo, noivo e noiva. Isso é um relacionamento, né, que hoje o Alessandro pode utilizar o nome da Gabi, a Gabi pode usar o teu nome, você entendeu? Porque é relacionamento. Tá? Então, a Claudete pode usar o nome do Vantuil, o Vantuil pode usar o nome da Claudete, né? A Esther pode usar o nome do Zé, o Zé pode usar o nome da Esther, Denise e a Nádia, a Didi e o Elcio, e todos. Relacionamento, irmãos. Então, nós temos hoje esse nome que nos foi dado, para que nós o utilizemos de forma poderosa. Então, irmãos, essas conquistas que o Senhor tem para nós, é uma conquista que nós temos que gastar o nosso tempo em saber se nós estamos realmente tomando posse dela. Senão nós estamos só no alívio, porque o povo que saiu do Egito, ele teve um alívio, né? Saiu da escravidão. Mas o descanso é só na terra, era preciso conquistar. Então nós não podemos estar contentes só com o alívio. Nós temos que achar o descanso nosso.